Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mais de 12 milhões de brasileiros têm diabetes. A doença é uma das causas mais comuns de hipoglicemia. O que muitas pessoas não sabem é que a hipoglicemia é muito mais comum do que se imagina e pode ser causada por diversos fatores. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o endocrinologista Dr. Regis Salgado. Dr. Regis, estava com saudades do senhor? Pois é, as últimas vezes eu fiz pela internet, né? Então, eu gosto mesmo de vir aqui. De vir aqui, não é? Muito mais gostoso, sem dúvida que bom. nenhuma. A gente também gosta mais, sabia? Doutor, quando a gente fala de hipoglicemia, as pessoas sempre ficam assim, será que eu tenho que andar com um saquinho de açúcar na bolsa? O que é hipoglicemia? Pois é, isso é uma coisa que é um erro comum das pessoas, né? Porque, na verdade, a gente tem que entender que hipoglicemia é um sintoma. Né? Agora, por que esse sintoma está acontecendo é que é o grande problema. Como você mesmo disse agora há pouco, a diabetes. O grande problema do diabético é exatamente aquela situação. Ele tem que tirar totalmente o carboidrato, então ele não pode... Não, ao contrário. Se fizer isso, vai cair a taxa de açúcar dele, principalmente aquele tipo de diabético que usa insulina. E aí o que acontece? Para o diabético é muito pior a baixa da glicose no sangue do que propriamente o excesso. Entendeu? Uma coisa muito interessante, assim, de pronto-socorro, quando nós recebemos um paciente diabético em coma ou desacordado, o que nós fazemos? Aplicamos glicose nele. E aí você fala, mas e se a glicose dele estiver muito alta? Não vai mudar nada. Agora, se eu aplicar insulina, eu posso matar esse paciente. Nossa. Entendeu? Então, só para você entender um pouquinho antes da gente entrar na hipoglicemia, para que serve a glicose e como é que onde que ela funciona no nosso corpo. Então, a glicose é uma substância que é o nosso gerador de energia, ela seria a nossa gasolina. Então, a glicose, ela reage com o oxigênio e dessa reação da glicose com o oxigênio, eu libero energia que é convertida em trabalho, ou seja, o meu organismo funciona, tá? A glicose eu não fabrico, então eu dependo da alimentação para poder ter essa glicose no corpo. E aí o que acaba acontecendo? Como ela é o principal combustível do nosso organismo, eu tenho que ter uma reserva. E muitas vezes a reserva da glicose é a própria gordura, tá? Entendi. Bom, para a glicose entrar dentro das células e poder reagir com o oxigênio, eu dependo de um hormônio chamado insulina, que é fabricado pelo pâncreas. O que acontece? Toda vez que eu como um carboidrato, ele manda um sinal para o meu cérebro, o meu cérebro estimula o pâncreas, libera insulina, coloca a glicose dentro das células. Só que às vezes pode acontecer o quê? O pâncreas liberar muito mais insulina do que o normal. E aí o que vai acontecer? Vai retirar totalmente a glicose que está no meu sangue e vai causar exatamente a hipoglicemia. Porque daí eu não vou ter mais para combater, né? Para juntar ali. Está faltando glicose. Está faltando glicose. E aí o que acontece? A própria célula manda sinal para o cérebro para estimular o centro da fome, para eu comer. Então esse é o mecanismo, tá? O que acontece na hipoglicemia? Eu tenho algumas, como eu te falei, ela é um sintoma. Agora, por que eu tenho esse sintoma? Uma das causas é a própria diabetes. Tá? Uma coisa muito comum em mulher, né, é exatamente o contrário. Ela tem hipoglicemia, que a gente chama de reacional, ou seja, o pâncreas dela libera uma quantidade muito grande de insulina e aí ela começa a passar mal. O que ela sente normalmente? Sudorese, queda de pressão, tontura, náusea, vômito e às vezes até desmaia, né? Porque o cérebro desligou. Para uma forma de eu preservar o funcionamento do meu organismo, tá? Então, o que acontece normalmente, como eu te falei, é uma coisa comum em mulheres, né? Então, o que ocorre? Geralmente, as mulheres que têm uma tendência a ter diabetes, o que nós chamamos de pré-diabetes, começa exatamente dessa forma. O meu pâncreas bombardeando as minhas células com uma quantidade de insulina desproporcional, muito acima do normal. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o pâncreas diminua essa produção. E aí o que nós comentamos no começo da conversa, se eu andar com um saquinho de açúcar, resolve o meu problema? Não. Por quê? Eu estou com uma tendência a ter muita insulina, a minha taxa de açúcar cai. Eu reponho aquele açúcar, né, que é uma glicose imediata, açúcar é glicose pura, né, é um disacarídeo, ou seja, 2 moléculas de glicose. O que acontece? Eu melhoro naquele momento. Só que o pâncreas, o que ele vai fazer? Ele vai identificar que entrou mais açúcar. E ele vai fazer o quê? Liberar uma quantidade maior do que estava
quando deu a crise. Ou seja, Nossa, vem uma segunda crise muito pior maior do que a primeira. Porque daí ele vai entender, opa, tem aqui, Vou liberar mais liberar de insulina. novo. Por que é uma condição pré-diabética? Porque o que seria a diabetes? A diabetes é uma doença que ela se caracteriza por uma falência do pâncreas na parte hormonal. O pâncreas é uma glândula mista, ela tem uma parte digestiva e uma parte hormonal. Então, quando eu tenho uma falência do pâncreas na parte hormonal, eu tenho uma baixa produção de insulina ou até não produzo mais insulina e aí eu começo a sobrar açúcar no meu sangue, ou seja, começa a sobrar glicose no meu sangue. E é exatamente isso que caracteriza a diabetes, né? Então, por que pré-diabético? Exatamente pelo fato de eu ter uma quantidade, né, muito menor de glicose do que de insulina. O pâncreas está trabalhando muito até ele entrar em falência. Entrou em falência, diabetes. Então, uma forma que eu tenho para controlar isso seria o quê? Diminuir o máximo possível a quantidade dos meus carboidratos na alimentação. Diminuir. Exatamente, ao contrário, né? Todo mundo tem exatamente intuitivamente, não, se eu tenho muita insulina, então eu tenho que abaixar essa insulina. Não. Eu tenho que fazer exatamente o contrário. Eu tenho que diminuir a quantidade de carboidrato, vou gerar menos glicose a partir da minha alimentação. Com isso, eu consigo modular uma quantidade menor de insulina que o meu pâncreas está fabricando. Então, é exatamente essa cura para hipoglicemia reacional, que é aquela mais comum em mulheres, como eu te falei, né? E doutora, a gente fala muito às vezes, a pessoa em jejum muito tempo teve uma crise hipoglicêmica. Isso acontece também, doutor? Olha, pode acontecer, mas é raro. Né? Porque o que acontece? Quando você está em jejum por muito tempo, o que ocorre é que você começa a ativar mecanismos de produção de energia sem ser a glicose. Então, quais são eles? Eu tenho, basicamente, após a glicose, utilização da minha massa muscular, quando eu quebro a estrutura do músculo, libera um negócio chamado lactato. Esse lactato, ele vai sofrer um processo chamado fermentação no meu sangue. Fermentação é uma reação química de geração de energia sem presença de oxigênio. Você entendeu? Então, e aí eu consigo manter a geração de energia. Um outro processo na sequência do músculo seria exatamente a gordura. Então, a gordura é a nossa principal reserva de glicose. E aí vem aquela dúvida, então por que eu não gasto gordura primeiro? Porque é mais difícil. Então, para eu começar a queimar gordura, eu preciso ter um intervalo aí de baixa de glicose na alimentação de pelo menos de 12 a 24 horas. Enquanto que o músculo, 20 minutos depois, eu já começo a utilizar o lactato. Nossa, complicado aí, né? Não é? E doutor, como é que a gente consegue, assim, os sintomas o senhor falou alguns, né? Como é que a gente consegue prevenir? Existe uma forma de prevenir ou não? Alimentação. Alimentação, assim, sabidamente eu tenho hipoglicemia, então o que eu tenho que fazer? Diminuir a quantidade de carboidratos na minha alimentação. Entendeu? Então, essa seria uma forma de prevenir, seria mais ou menos eu tratar esse paciente como se ele fosse diabético realmente. E muitas vezes eu tenho que até utilizar medicamentos de diabetes para poder fazer com que eu tenha uma diminuição de insulina. Você quer ver um caso interessante que eu tive no meu consultório? Uma mulher nova, 38, 40 anos mais ou menos, pós-cirurgia bariátrica. O que aconteceu? Descontrolou totalmente o pâncreas dela. O que está acontecendo com essa pessoa hoje? As taxas de glicemia dela não sobem além de 60. Ela já desmaiou um monte de vezes na rua, já bateu o carro. Por quê? A taxa de açúcar, ela acaba zerando muito. A insulina dela está extremamente alta, assim, acima de 50, 60. Só para você ter ideia, o normal seria entre 2 e 15, mais ou menos. Nossa, você entendeu? 50, então ela está assim, bombardeada o tempo todo de insulina. Tá? Então hoje, assim, uma das opções que a gente está aventando é tirar uma parte do pâncreas para ver se consegue diminuir um pouco essa taxa de insulina dela. Nossa, você entendeu? doutor. E como que a gente consegue medir? Olha, puxa vida, eu até trouxe um aparelhinho aqui para a gente poder fazer isso. Posso pegar aqui? Pode, Posso? doutor. Espera aí, o doutor vai pegar aqui, ó. Vamos lá. Vamos esperar o doutor pegar. A gente quer saber como é que mede. Pode, Andressa? Já deixei.
É, porque é importante isso. E vocês viram como o doutor está falando aqui sobre alimentação, né? É muito importante, minha gente. A alimentação é tudo nessa vida. Ai, doutor. E a gente pode ter um desse em casa? Pode, é muito fácil. Não, é muito fácil. É um aparelhinho que custa, na média, de R$70. A maioria das farmácias vendem. Ele é um monitorzinho, tá? Legal. E aqui eu tenho umas fitinhas reagentes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, vem uma canetinha que faz um furinho no dedo. Então, o que acontece? Eu coloco a fitinha aqui no aparelho, aí ele imediatamente já vai dar a leitura, né? Ele já, olha, tá vendo? Ele deu a leitura. Aí eu coloco uma gotinha de sangue nessa faixinha verde. E aí ele vai medir para mim o quanto que está a minha taxa de açúcar. Que legal. E quanto que ela tem que estar? O normal, para uma pessoa que não é diabética, ela tem que estar mais ou menos na faixa de 90 a 100, 105 mais ou menos. Um diabético já tem um pouquinho mais alto. Você 90 a 100, 105. Isso. Tá? E o que acontece? Esse aqui, ele mede a glicemia, não a insulina, tá? Mas pelo número que vai me apresentar aqui, eu tenho condições de saber se a minha insulina está normal ou não. Entendeu? Por exemplo, se eu medir agora a sua, ela vai estar um pouco mais alta. Por quê? Acabamos de comer um negocinho ali, acabamos de almoçar, o meu sistema está trabalhando ainda. Então, a minha taxa de açúcar tendência a ser um pouco mais alta. Talvez chegue aqui numa faixa de 120, mais ou menos. Falar, isso é diabetes. Não, isso é normal. Tá? O horário correto para nós medirmos a glicemia é em jejum, tá? Na hora que nós acordamos. Então, assim, faz uma última refeição, tipo umas 8 horas da noite, tá? Depois água, sem problema. E de manhã, aí sim eu faço a medição da minha taxa de açúcar. Por aí eu já começo a saber exatamente o que está acontecendo. Ou então, numa pessoa que está passando muito mal. Então, a pessoa está com todos aqueles sintomas que eu te falei, a gente faz a medição, vai ver que a taxa de açúcar dele está muito baixa e a partir daí a gente começa a corrigir. Muito bom. Tem perguntas, doutor? Vamos lá. Da Tárcia Dutra, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Olá, boa tarde. De manhã eu tenho muita fome e geralmente acordo com a vista meio turva. Tem a ver com hipoglicemia? E aí, doutor? Pode ser. Pode ser? Pode ser sim. Eu acho que aí seria uma boa ideia ela ter esse aparelhinho, você entendeu? Esse aparelhinho que chama glicomita, né? A Johnson tem, a GTEC tem, vários tem. Nessa faixa de preço muito baratinho, de R$70 numa farmácia, consegue ter. Seria legal ela medir ou então passar em algum clínico para fazer uma solicitação. Aí seria o ideal mesmo que fosse uma solicitação da glicemia com jejum de 12 horas e também a dosagem de insulina. Porque aí eu consigo saber exatamente se é isso que está acontecendo, entendeu? Legal, gostei. Mais pergunta da Beatriz de Porto Alegre. Boa tarde, meu filho, segundo o pediatra neonatal, nasceu com hipoglicemia. Ele informou que por toda a sua vida seria hipoglicêmico. Até onde é verdadeira essa afirmação? Já pode nascer assim, doutor? Pode. E aí isso já é uma condição pré-diabética. Com certeza ele vai desenvolver diabetes, ele não vai ficar com hipoglicemia, ele vai ficar com diabetes. Nossa. Entendeu? Então isso é uma coisa, provavelmente deve ser o diabetes tipo 1, que é aquela que não fabrica insulina de forma nenhuma. Então, o que vai acontecer com essa criança? O pâncreas dela está bombardeando, aquele que aconteceu agora, que eu te expliquei agora, está bombardeando o sangue dessa criança. Então, qual seria a primeira solução? Não entrar de forma nenhuma com carboidrato nessa primeira fase dele, você entendeu? Depois, o mínimo possível, como aumentar bastante proteína e observar, né? Então, vamos observando, a partir daí, pode ser até que ele, numa determinada fase da vida, o organismo acaba dando uma modificada. Pode acontecer? Pode. Não é muito comum, mas é uma situação que pode acontecer, que é muito comum em pessoas que têm gravidez e depois da gravidez se tornam diabéticas. Você entendeu? Porque na gravidez acaba mudando todo o sistema, né? Então isso pode acontecer também nessa fase de criança, porque a criança ela está em desenvolvimento, então ela está com os órgãos ainda em formação. Ele pode estar apresentando esse quadro no início e esse quadro pode se reverter durante o processo todo de desenvolvimento dele. Mas o ideal é monitorar desde cedo e o mínimo possível de carboidrato na alimentação dele. Para já criar o hábito também. Para criar um hábito, exatamente. Aí ele criando o hábito, aí ele consegue, a gente consegue não ficar diabético? Consegue, desde que a gente siga essa situação. Então, assim, eu sei que eu vou ter diabetes, então o que eu vou fazer? Tentar fazer o meu pâncreas trabalhar o mínimo possível.
porque aí eu consigo preservar a normalidade do meu organismo. Controlar. Exatamente. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Acho Muito que a gente obrigado. pode voltar a falar mais sobre esse assunto, Vamos. principalmente diabetes. Diabetes, eu acho que a todo mundo gente tem muita poderia dúvida. falar um pouquinho mais de diabetes numa próxima vez. Vamos. Porque tem algumas coisas novas de medicamentos que a gente poderia até estar começando existe um medicamento que eu já tirei alguns pacientes que usavam insulina e deixou de usar. Então são coisas doutor. mais modernas aí que a gente podia estar conversando. Então já está nosso próximo bate-papo sobre o diabetes. Combinado? Maravilha. Doutor, seja bem-vindo sempre à nossa Muito casa, obrigado. viu? Fiquei muito feliz em revê-lo. Eu já falei, aqui é a minha casa. Um beijo no seu beijo. coração. Aproveita, minha gente, se você quiser, o e-mail do doutor é doutordr.regisalgado@gmail.com. Até a próxima, Até. doutor.